Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre conjunto dos números inteiros da coleção matemática básica. Vamos rever qual foi o primeiro conjunto que nós aprendemos lá na escola. O primeiro que nós vemos é o conjunto dos números naturais. E ele é o primeiro porque também foi o primeiro a ser criado pelo homem, já que o homem teve a necessidade de contar o que ele via, o que ele tinha. E esse conjunto ele começa do zero e ele vai andando de um em um. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente, é o que representa esses 3 pontinhos. Ele também é representado aqui pela letra N, então aqui é a representação do conjunto dos números naturais. Quando esse conjunto já não atendia todas as nossas necessidades, nós criamos o conjunto dos números inteiros, porque quando eu comecei a trocar os materiais que eu tinha, eu comecei também a criar dívidas. E, portanto, se você reparar, o conjunto dos números inteiros, ele é a junção do conjunto dos números naturais, que era a partir aqui do zero, indo para o lado direito, tá vendo? Andando de um em um. Agora, eu tenho a parte aqui do lado esquerdo, então, do zero, eu vou descendo de um em um. Eu vou devendo 1, devendo 2, devendo 3, devendo 4, e assim infinitamente. Ele é representado pela letra Z, e ele é infinito de ambos os lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora, eu consigo fazer com esse conjunto contas desse tipo. Eu tinha 4, mas a minha dívida era de 9. Então, eu continuo com uma dívida de 5, tá vendo? Eu tinha 15, mas a minha dívida era de 39. Então, eu continuo com uma dívida de 24. Vamos ver o que acontece com a nossa reta numérica. A nossa reta numérica, nós trabalhávamos no conjunto dos naturais a partir do zero, andando de um em um, indo para o lado direito, infinitamente. Agora, com o conjunto dos números inteiros, acontece também para o lado esquerdo, lembra? Também descendo de um em um e também infinitamente. A minha ideia de sucessor continua a mesma. Sucessor vai ser sempre aquele número que está imediatamente à direita dele. Então, o sucessor aqui de 0 é o 1, de 1 é o 2 e assim por diante. Está do lado direito na reta numérica, ele sempre vai ser maior do que esse número, por exemplo. Maior do que o 0 são todos esses números aqui. E o seu sucessor é apenas o 1. E aí, o sucessor de 1 é o 2 e assim por diante. Com os números aqui negativos, a mesma coisa. Quem é o sucessor de menos 4? É o menos 3, tá vendo? Está imediatamente à direita dele na reta numérica. E do menos 3 é o menos 2 e assim por diante. A ideia de antecessor também continua a mesma. Se o número estiver à esquerda dele na reta numérica, imediatamente à esquerda vai ser o seu antecessor. Então, o 2, que é o antecessor de 2, é o 1, está imediatamente à esquerda dele na reta numérica. Quem é o antecessor de menos 1? É o menos 2, ele está diretamente à esquerda na reta numérica. E assim por diante. O que nós podemos também dizer de novo? Agora, nesse conjunto, nós temos uma relação entre opostos e simétricos, ou números que são opostos ou então simétricos. O que é isso? São números que têm a mesma distância até o zero. Então, por exemplo, do zero até o menos 3, eu ando 3 casas, partir do zero, andei 1, 2, 3. A mesma coisa acontece do 0 até o 3, do 0, 1, 2, 3. Então, eu posso dizer que menos 3 e 3 são opostos ou simétricos. Posso fazer isso com qualquer outro número, o oposto de 4 é menos 4, o oposto de menos 2 é 2, o oposto aqui, de 12 é menos 12 e assim por diante. São os mesmos números com valor absoluto, só que com sinais opostos, né? Um seria positivo e o outro negativo. Vamos ver algumas utilizações desses números, olha.
Nós utilizamos quando estamos jogando alguma coisa, por exemplo, 10 pontos ganhos. Eu posso dizer que é mais 10 ou simplesmente 10. No positivo, eu posso escolher colocar o sinal de mais ou não. Isso não vai fazer diferença. Mas quando for negativo, olha só, R$ 50 de saldo devedor. Tem que ter esse sinal de menos para você saber que é uma dívida e não um dinheiro. Esse aqui, ó, 275 metros abaixo do nível do mar, ou seja, dentro da água, né, abaixo ali do nível do mar. Então, vou pôr esse menos na frente. 6 graus Celsius negativos, também, ó, coloca-se o menos na frente dessa temperatura. Já quando é positivo, a gente nem fala, né? Eu coloquei aqui, ó, 20 graus Celsius positivos, mas a gente fala só 20 graus, né, pessoal? E eu não preciso pôr o sinal de mais. É uma opção, não estaria errado. Você pode colocar ou não. Adição e subtração desses números. Continua aquela regra de dinheiro ou dívida que eu falei lá no começo. Então, ó, antes você só tinha uma subtração assim, com um número maior na frente e um menor atrás. Então, de 8 eu tirei 3, fiquei com 5. Agora, ele pode estar na frente o negativo, ele pode ser o negativo maior do que o positivo, não tem problema. Você tem que pensar assim, o que ajuda muito em dinheiro e dívida. Dinheiro quando é positivo, dívida quando é negativo. Então, ó, devo 13, mas eu tinha 9 de dinheiro. Então, eu fiquei devendo apenas 4, porque eu paguei esses 9, mas não foi suficiente para quitar a minha dívida. Olha aqui, devo 25, tenho 25, desculpa, o 25 aqui é positivo. Devo 32. Então, ó, a minha dívida aqui é maior do que o meu valor em dinheiro. Então, eu vou ficar devendo 7. Se você se atentar, olha o que acontece. Sempre vai prevalecer o sinal do número de maior valor absoluto, ou seja, ignora o sinal, ó. 13 não é maior que 9? É. Então, você vai pegar esse sinal aqui do número maior. Ignora o sinal, vê só o valor absoluto, tá bem? Olha aqui, ó, 32 não é maior que 25? Então, você pega o sinal daqui, ó, do seu número de maior valor absoluto. Lembrando que seu trabalho com dinheiro e com dívida, na verdade, eu estou fazendo uma subtração e não uma adição. Eu posso também ter assim, ó, quando eu somo, né, tenho aqui, ó, dinheiro, dívida, dinheiro, dívida. Eu dou a ideia para vocês de somar quem é dinheiro para depois somar a dívida. Mas se quiser fazer também em sequência, não tem problema, ó. Eu tinha 55, depois eu consegui mais 20. Eu fiquei, então, com R$ 75, tá? Só que eu fiz uma dívida de 15 e uma dívida de 7, então a minha dívida foi de 22. Bom, se eu tinha 75 e gastei 22, eu fiquei no bolso com 53. Lembrando de novo, quando é positivo, você pode colocar ou não o sinal de mais, tá bem? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!